Teu coração está preparado, sim ou não? Glória a Deus. Então o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê? Diga glória a Deus. Então feche os teus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Ah, Jesus, nos realizamos na Tua presença. Nos alegramos em Ti, ó Pai. Sabemos que não existe alegria maior, prazer maior do que estar diante do Senhor. Por isso, Jesus, nós Te entregamos a nossa vida. Nós Te entregamos o nosso coração. Ah, meu Pai, nós queremos nos realizar em Ti e declarar que Tu és o dono do nosso coração, Jesus. Jesus, Tu és o dono do meu coração. Fazes da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Diga mais uma vez: Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és o dono do meu coração, o dono do meu coração. Fazes da minha vida, Senhor, fazes da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Sentir os Teus braços me envolvendo, Tuas mãos me tocando. Como é bom, Senhor, poder Te adorar e exaltar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Diga: Jesus, Tu és o dono do meu coração. Jesus, Tu és. Deixa eu ouvir a Tua voz adorando a Ele. O dono do meu coração. Diga: fazes da minha vida, Senhor. Fazes da minha vida um lugar de adoração. Um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Sentir os Teus braços me envolvendo, Tuas mãos me tocando. Como é bom, Senhor, poder Te adorar. Declara Ele e exaltar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção.
viver ao teu lado e sentir teu abraço fazem a alma se purificar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e de podermos ouvir a Tua voz, de nesse dia buscarmos o Teu conselho e também o Teu consolo. A Tua palavra diz que é o Senhor quem nos consola e que não éramos para temer o homem mortal que nada pode fazer contra a nossa vida. Então estamos aqui para receber a direção, o consolo do céu. Que o Senhor trate nesse dia das nossas dificuldades, que o Senhor olhe para as nossas aflições e nos ensine qual é o bom caminho. A Tua palavra diz que nós ouviríamos a voz da palavra por detrás de nós, dizendo: esse é o caminho, andai por ele e encontrareis o descanso. E é isso que nós queremos fazer aqui neste culto. Que esta noite seja especial para cada filho que participa dela. Aqui na igreja, meu Deus, e em todo o país, mundo afora, pelas redes sociais, aonde essa palavra, meu Deus, ela é comunicada aos corações, aonde vidas recebem do Teu ensino e que verdadeiramente aprendamos de Ti, Jesus. Porque foi o Senhor quem disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós queremos nesse dia rejeitar o fardo pesado que muitos estão carregando e queremos receber nesse dia o Teu fardo, ó Jesus. Assim andaremos de vitória em vitória, assim andaremos de glória em glória, de fé em fé, e receberemos tudo que está preparado para a nossa vida. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. E você diga amém? Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Boa noite, bem-vindos, vamos sentar. Que bom que você veio. Hoje é dia de aprendermos a verdade de Deus e ela vai nos abençoar. Amém? Tenho a certeza que você sairá daqui muito melhor do que chegou. Glória a Deus. Nós estamos falando desde o dia 31 de dezembro sobre Zacarias capítulo 8. Vamos abrir lá? E aí nós vamos começar lendo alguns versículos e aí a palavra vai crescendo, vai falando ao nosso coração. E eu tenho certeza que você vai receber algo especial hoje aqui. Diga amém? O Salmo 118 diz que este é o dia que o Senhor nos fez. Era para nos alegrar e para nos regozijar no dia que o Senhor preparou. Zacarias, acharam? Capítulo 8, versículo de número 11. Está escrito assim: mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias,
não temais. Durante toda a história da palavra e toda a história do povo de Deus, o Senhor sempre lutou para conseguir restaurar o seu povo ao padrão ao qual ele tinha estabelecido. Se você pegar a Bíblia Sagrada, Deus começou essa história lá com Abraão. Lá em Gênesis 12, o Senhor chama ele e diz que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o Abraão, ele começa a caminhar com Deus e ele começa a ter algumas condutas as quais Deus precisou corrigir. Para você ter uma ideia, lá no capítulo de número 14, ele enfrenta uma batalha e a Bíblia Sagrada diz que ele vence aqueles inimigos e o rei de Sodoma, que foi beneficiado por aquela batalha, ele chega para o Abraão e fala: olha, eu não quero que você me devolva nenhum bem material, eu quero que você devolva só as almas do povo. E o Abraão fala: não, eu fiz com Deus um concerto, que eu não vou pegar nada de ninguém, para que não aconteça que você diga, eu enriqueci o Abraão. Aí o que acontece? Provavelmente, depois que ele despreza aquele recurso, deve ter batido nele ali um arrependimento. Puxa vida, dei uma de bobo. Joguei dinheiro fora. Aí no capítulo 15, você pode ler depois, o Senhor aparece para ele e fala: olha, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí ele faz uma pergunta: mas peraí, Senhor, o que o Senhor vai me dar afinal de contas? Eu não tenho filhos. O único pseudo-herdeiro que eu tenho é o Damasceno aqui, o Eliezer. Eu não tenho filhos. Aí Deus fala para ele: olha, esse não vai ser o teu herdeiro, será gerado um de você. Aí tem aquele episódio que você deve se lembrar, que Deus arranca ele para fora da tenda e manda ele contar as estrelas, estão lembrados disso? E aí Deus fala para ele: essa aqui vai ser a sua descendência. A Bíblia diz que ele creu em Deus. Aí o Senhor mostra toda a terra de Canaã e fala para ele: olha, essa terra será tua e da tua descendência. Aí ele pergunta: mas peraí, como que eu sei que eu vou herdar essa terra? Aí Deus pede para ele uma oferta, estão lembrados? Deus pede para ele lá pombo, pede ovelha, pede para ele lá uma série de coisas e ele oferece para Deus. Vocês vão se recordar disso, lembra? As aves vinham para mexer naquele sacrifício, ele enxotava as aves, até o momento que Deus recebe aquela oferta, passando ali o fogo e consumindo aquele sacrifício. Aí Deus fala para ele: olha, a tua terra vai ser peregrina, a tua semente vai ser peregrina numa terra que não é sua, mas depois eu vou julgar essa terra que vai afligi-los e eles vão sair de lá com grande fazenda. Aí você vai se lembrar da história, o Israel desce para o Egito nos dias de José, estão lembrados disso? Eles desceram para lá em 70 pessoas, 430 anos depois eles eram 3 milhões. Deus manda o Moisés que arranque eles de lá. Eles são trazidos para a terra da promessa, eles passam primeiro 40 anos perambulando no deserto, estão lembrados disso? Participa comigo, levante a mão quando eu perguntar. Ô, glória, lembra? Que eles ficaram 40 anos, lembra? Aí passaram os 40 anos, o Josué os planta na terra prometida, aí eles começam a se desenvolver como nação. Aí você vai se lembrar disso, juízes julgaram eles até os dias do profeta Samuel, estão lembrados do Samuel? Ô glória, né? Aí no tempo do Samuel eles falam para Deus que eles querem um rei. É ou não é? O Samuel fica triste. Puxa vida, mas que coisa. O Samuel quis sentir as dores de Deus, lembra? Era para o Senhor governar a gente. Não, Samuel, deixa eles. Só deixa bem claro que o rei, o governante, vai cobrar deles imposto. Vai levar os filhos deles para a guerra. Vai pegar suas filhas como empregadas, só deixa isso claro para eles. Todo governo humano é caracterizado por isso. Impostos e tributos e exploração da mão de obra humana. Todo governo faz isso. Aí o Samuel fala para eles: não, nós queremos ser iguais às outras nações. Então tá bom. Veio primeiramente o Saul, aí depois veio quem? Quem que veio depois do Saul? O Davi, depois veio o Salomão e assim por diante, até chegar num rei chamado Zedequias. Esse é o rei ao qual governava o povo quando eles foram para o cativeiro.
O que acontece? Eles ficaram mais ou menos 490 anos desde Josué até os Edequias, na terra da promessa. Só que eles não cumpriram as coisas como Deus havia ordenado. E é interessante que desde o Abraão vem esse problema. Porque eu falei para você que Deus havia prometido para ele um filho. Aí a esposa dele chega e fala, olha, eu não estou conseguindo. Faz o seguinte, tem um caso aí com a escrava, ela tem filhos, eu recebo como meus. E aí você é o pai daquela criança. O Abraão não pensou duas vezes, foi lá e teve um caso com a escrava, nasceu um filho. Todo mundo sabe da história, chamado Ismael, e dá problema para nós até hoje, né? De vez em quando explode umas coisas lá no Oriente Médio, lá é tudo essa cambada aí, né? Descendente do Ismael, que quer perseguir lá os hebreus, que são os filhos do Isaac, que é o filho da promessa. Aí o Abraão tomou um gelo de 13 anos da parte de Deus. O Ismael nasceu, ele tinha 86. Deus só voltou a falar com ele com 99. E quando Deus aparece para ele, fala uma coisa muito interessante, né? Coloca para mim o Gênesis 17 aí na tela para o pessoal acompanhar. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus o quê? É mais ou menos assim, você está brincando comigo, rapaz? Você está achando que eu preciso da tua ajuda para te dar um filho? Porque o Abraão, quando teve lá o caso com a escrava, ele quis dar uma forcinha para Deus, né? Como algumas pessoas fazem hoje. Deus dá para eles algum tipo de promessa e eles querem facilitar as coisas. Comentei com você sobre o rei Saul. A Bíblia Sagrada diz que na primeira batalha que ele vai enfrentar, o profeta fala para ele, ó, espera 7 dias aí, eu vou chegar, vou orar por você, você vai para a guerra. Diz a Bíblia que bateu o 7º dia, o profeta não chegou, mas ele poderia chegar da hora 1 até a hora última, não era? Ele olhou aquela situação, os inimigos vindo, ele vai lá e oferece o holocausto. Quis dar uma forcinha para Deus. Quando ele termina de oferecer o holocausto, quem que chega? O profeta. E o profeta pergunta para ele, o que você fez? Agora, nesse exato momento, eu oraria por ti e Deus iria confirmar o teu reino. Tudo isso que a gente fala hoje de Davi não era nem para existir. Davi era para ser um soldado famoso, um capitão de um exército famoso, nada mais do que isso. Mas por causa da bobeada que o Saul deu, por causa da presepada que ele deu, ele foi rejeitado. Assim também, deixa eu aproveitar para comentar sobre um homem chamado Esaú. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pessoa ontem, a pessoa doida para fazer uma bobagem. Ah, eu estou cansado de esperar. Deixa eu lhe falar uma coisa. O Isaac orou 20 anos para a esposa engravidar. O Abraão foi chamado por Deus com 75. O Isaac nasceu, ele tinha quantos? 100 anos. Aí nos nossos dias o pessoal quer as coisas meio para ontem, né? Essa geração aí do Nissim Miojo, esse pessoal aí quer as coisas tudo assim, ó. E Deus continua sendo, pessoal, o Senhor do tempo. Deus continua sendo o Senhor do tempo. Aí eu comentava com essa pessoa, falava, rapaz, você pode fazer o que está na tua mentalidade. Mas se no teu caso for um julgamento igual ao de Esaú, você sabe o que o Esaú fez? Quem sabe? Ele trocou a bênção por o quê? Por um prato de comida, prato de lentilha, nem é tão bom assim, né? Trocou a bênção por um prato de lentilha. E a Bíblia diz que quando chegou a hora dele herdar a promessa, a Bíblia diz claramente que ele foi rejeitado. E ele chorou. A Bíblia diz que ele buscou com lágrimas o arrependimento, mas não encontrou. Toda aquela lágrima que ele derramou era uma lágrima de remorso. Sabe o que é remorso? Aquela dor por uma punição que vai acontecer.
Ou a punição, ou a dor por perder alguma coisa que sabe que não tem como voltar atrás. E eu vou lhe dizer aqui com todas as letras, cuidado para você não sentir essa dor de remorso, porque isso é terrível. Você chorar por uma coisa que você perdeu e sabe que não tem volta. Sabe o lugar que é o campeão de você ver lágrimas de remorso? Dia de enterro. Alguém já percebeu isso? No dia que você está fazendo lá um velório, tem um monte de gente chorando. Não é por causa de saudade, perdeu alguém. É por causa do quê? Pelas coisas que deixou de fazer que não vai ter oportunidade de fazer mais. A religião tenta mostrar para a pessoa que existe lá um lugar lá de purificação. Como é que é o nome? Quem sabe? Purgatório, já ouviu falar disso? Você sabe que isso não existe. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. Não tem lugar de purificação. Não tem. Pra você ter uma ideia, depois você pode ler Lucas 16, onde conta a parábola do rico e do Lázaro. Morreu, os anjos levam para o paraíso, ou a pessoa é o quê? Sepultada no abismo. Então, nós precisamos ter uma consciência muito clara que tem decisões que nós vamos tomar que vão nos prejudicar pesadamente. Então, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que ter esse cuidado muito grande. Eu estou há vários dias falando com vocês, olha pessoal, nossa semente vai prosperar. Agora, se a semente é errada, o que vai acontecer? Se a semente é errada, vai ter problemas. Aí o que acontece? Deus fala para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cadê o versículo? Anda em minha presença. Mas aqui nós podemos entender que Deus estava dizendo para ele o quê? Volte para a minha presença. Você sabe que eu estava ontem conversando com essa pessoa e eu falei, olha, lá no dia do julgamento, muita gente vai ter um sério problema. Porque elas vão ser chamadas por Deus por aquilo que elas nasceram para fazer. Vamos dar um exemplo. Eu sou pregador do Evangelho. Mas suponha que Deus tenha me chamado para o mundo dos negócios, do business. Era para mim dar emprego para 2.000 pessoas. Era para mim ser um contribuinte pesado de algum ministério. E eu, por causa da minha cabeça ou por causa de alguma vaidade, eu quis vir para o altar. Aí lá no dia, o Senhor vai dizer, executivo Jamil. E eu, executivo? Mas executivo, eu não sou pastor não? Executivo Jamil. Preste conta das almas que era para você ter ajudado a ganhar com os seus dízimos grandes. E eu vou dizer dízimos? Mas eu estava pregando na igreja. Não. Se você tivesse buscado, você teria entendido que você foi chamado para o mundo dos negócios. Você teria prosperado, teria dado emprego para 2.000 pessoas, sustentaria 50 missionários mundo afora, ajudaria o R.R. Soares a pregar o evangelho em 500 nações. Olha, nós estamos em 191. Já pensou? Hã? Aí o Senhor ia mostrar um monte de gente que foi para o inferno porque não ouviu a palavra por culpa daquilo que eu não fiz. E aí eu vou dizer, mas foi por isso, por aquilo outro. Aí ele vai dizer, se você tivesse buscado, você teria entendido. Se você tivesse orado, gastado tempo comigo, eu ia te mostrar. O que Deus falou para Abraão? Volte para minha presença. Porque os planos que eu tenho para a sua vida só serão possíveis de você desenvolvê-los se você estiver na minha presença. E aí eu preciso fazer uma reflexão rápida aqui com você sobre o que anda roubando de nós a presença.
O que anda roubando de nós? Eu não assisti o culto da tarde inteiro hoje, mas o pastor Jaime estava comentando sobre um cidadão. Isso é até um filme, depois eu vou assistir o culto inteiro, vou pegar os detalhes maiores e eu passo para vocês. Mas ele era um pastor que a igreja dele não ia para frente. E ele achava que ele estava na posição errada. E ele começou a perguntar para Deus: Deus, por que eu não prospero? Aí ele tinha um costume de todo dia, determinada hora, ficar 1h30 assistindo uma série. Nada de coisa errada, mas é entretenimento. E Deus falou para ele: por que você não me dá essa 1h30 que você fica assistindo série todo dia para ler a Bíblia, para orar? E ele começou a fazer isso. Todos os dias lá, às 5 horas da tarde, que era para ele ir lá assistir a série, ele estava lá com a Bíblia aberta. Lia a Bíblia, dobrava o joelho, lia a Bíblia, dobrava o joelho. Deus mostrou para ele o que estava de errado. E ele começou a ser um pregador de sucesso. Deus não disse para Abraão que ele seria pai de multidões? Disse. O que estava faltando? Ficar na presença. E quando o Senhor fala para ele ali, anda na minha presença e faça o que mais? Cadê a Bíblia? Anda na minha presença, cadê? E ser perfeito. Ou seja, tem coisas que você precisa melhorar. E quando Deus fala lá com o povo nos dias de Zacarias, que a semente deles iria prosperar, que eles não seriam mais uma maldição entre as nações, mas eles seriam uma bênção, Deus queria que eles também melhorassem. E aí eu preciso muito da sua atenção agora. Eu comecei na sexta-feira a olhar lá para o profeta Isaías. Isso eu vou pedir para você ler. Isaías capítulo 53. Já sei, o senhor vai falar que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Calma, Zé. Também, mas tem outras coisas antes. Isaías capítulo de número 53. Não sei como que cada um aqui enxerga, mas eu enxergo Isaías como o profeta mais iluminado da história. Porque ele conseguiu visualizar o Cristo levando as dores, as enfermidades, o castigo, arrancando pessoas do abismo. Ele tem esse discernimento. E aqui no versículo 1 do capítulo 53, ele começa conversando com Deus. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o quê? Desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí vai dizer, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro.
E, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi o quê? Atingido. Aí depois você pode continuar lendo em casa. Esse capítulo, que é um dos capítulos mais importantes da nossa fé cristã, ele começa com uma pergunta do profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí eu preciso que você reflita. Hoje não é a primeira pregação que você está ouvindo na sua vida. Provavelmente não é a segunda. Não é a terceira. Eu não sei, mas em 22 anos de igreja eu devo ter ouvido aí milhares e milhares de pregações. Que eu ouço a palavra todo dia. Por exemplo, quando eu comecei na igreja, lá em Curitiba o culto era 7 da manhã, 9 da manhã e 11 da manhã. Eu assisti às 3 reuniões. Eu era meio, sabe assim, meio fominha. Eu queria ouvir várias mensagens. Então faz as contas. Todo domingo 3 cultos. Aí eu ia na igreja segunda, ia na igreja quarta, ia na igreja sexta e ia na igreja no sábado no culto de jovens. Então eu via 7 mensagens por semana. Mas era só isso? Não, porque eu assistia o missionário todo dia também. Então vamos lá, mais 6, 7 com 6, 13. Aí às vezes, tá passando um culto aqui do pastor Jaime lá em São Paulo. Assistia lá. Nada, 15 mensagens por semana. Faz as contas aí, 22 anos dá quantas semanas? Deixa pra lá. Então imagine você quanta coisa eu ouvi. Tô falando de mim para não falar de você, tá? Aí eu preciso fazer aquela reflexão bem rápida. Quantas dessas pregações eu dei crédito? Quantas delas eu dei crédito? Porque assim, vamos dar um exemplo. Às vezes lá em Curitiba, o pastor Anselmo, que era o pastor que eu comecei, ele não fazia o culto. Aí subia outro pastor para fazer o culto. Aí fica aquela pergunta, será que eu gostava quando não era o pastor da igreja que pregava? Quando era o auxiliar, será que eu parava para ouvir com atenção? Vou dizer, essa é uma memória que eu não tenho. Que era assim, quando era lá o pastor Anselmo, pegava lá o papelzinho e anotava. Mas só não tinha um caderno nessa época, eu era meio pobre, eu pegava papel velho para anotar. Mas anotava tudo. Aí depois as coisas foram melhorando, comprei lá meus caderninhos e ficava anotando. Será que quando era uma outra pessoa que pregava eu dava ouvidos igualzinho? Porque uma coisa é importante você entender, eu estou aqui falando contigo, estou pregando, mas quem está ministrando no teu coração é Deus. E outra pessoa que possa estar aqui pregando qualquer hora dessas, também vai estar ministrando através da palavra de Deus para o seu coração. E tem gente que faz o quê? Bloqueia. O que nós lemos ali? Não dá crédito. Tipo assim, escuta, mas não é aquela, sabe? É aquela comida que você come meio por obrigação. Já aconteceu com você já? Chega aquela hora do almoço, você vai lá no fogão, ou você vai lá no buffet do restaurante, dá aquela olhada. Hoje não tá aquelas coisas não. E tem dias que eu vou lhe dizer, a palavra não vem docinha não. Ela não vem com aquela coisa que desce massageando o ego. Não. Tem dias que ela vem o quê? Cobrando, confrontando, colocando você até mesmo contra a parede. E aí, você vai tomar uma decisão ou não vai? O que Deus falou para Abraão? Volta para a minha presença. Você acha que aquela foi uma palavra doce? Não foi. Você pode ter certeza que não foi. Tanto que logo que Deus fala para ele, cadê lá o Gênesis 17? Ajuda nós aí.
Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sei o quê? Aí diz o 2: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei o quê? Aí diz o 3: então caiu Abrão sobre o seu rosto. Sabe o que ele fez? Ele se jogou no chão. Tem gente que imagina aquela cena, né? Deus falando e ele se ajoelhando. Aí de repente ele cai assim. Não. Sabe aquele desespero? Meu Deus, olha as besteiras que eu fiz. O próprio Isaías aqui no capítulo 6, lembra quando ele tem contato com aquela presença de Deus? O que ele fala? Ai de mim que vou perecendo. Ou seja, eu vou ser fulminado aqui, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Agora, o que tem de comum na vida desses dois personagens que eu falei para você? Eles deram crédito. Eles reagiram. Deus falou, eles não ficaram admirando. Como muitas vezes nós já fizemos isso. Eu também já fiz e não tenho vergonha de falar não. Vai no culto. Ai, que culto bonito. Ai, que palavra maravilhosa. Posso falar uma verdade para você? Você acha que Deus está dependendo da nossa admiração? Você acha que Deus traz a mim e a você num culto como esse para nós acharmos o culto bonito? Ai, que culto bonito foi esse de hoje. Mas eu não sei, tem culto feio? Tem? Não tem. Só que nós ficamos nesse negócio, nós ficamos classificando. E hoje o culto foi uma benção. Aí o dia que você não sentiu, que não foi o dia que você não teve aquele atestado de que foi uma benção, quer dizer que aquele culto não prestou? Claro que prestou. Talvez porque não falou aquilo que você gostaria de ouvir. Não foi tão gostosinho como eu imaginava. A pergunta que vai conosco todos os dias quando nós vamos para a casa da igreja é aquela: nós demos crédito ou não? Você está lá na sua casa lendo a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia em casa? Gosta? Você está lendo lá o livro do profeta Malaquias. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Você dá crédito? Não, isso aqui é Antigo Testamento. Isso aqui é a lei de Moisés. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Quem foi que entendeu que visualizando a palavra e acreditando nela, aquilo traz o braço de Deus para operar em favor da sua vida? Você imagine isso. Que quando você acredita na palavra, você traz o braço, a força de Deus para trabalhar em seu favor. E é interessante, você está aqui no Isaías, vamos lá no capítulo 59. Olha o que o profeta vai dizer para o povo. Isaías 59, versículo 1. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas o quê? Iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Por que o profeta está preocupado com gente que não dá bola para a palavra? Por quê, gente? Porque na vida dessas pessoas Deus não consegue agir. Aí ele fala, a mão de Deus não está encolhida. O ouvido de Deus não está surdo. Mas o quê? As iniquidades. Lembra do Abraão? Essa decisão que você tomou fora da palavra nos separou. Eu sou o Todo-Poderoso. Mas se você não voltar para a presença,
não há o que se possa fazer pela sua vida. Por isso que ele faz o quê? Ele se joga no chão. Meu Deus, eu fui burro, fui idiota. Fiquei brincando. Que besteira que eu fiz. Agora eu vou ficar com esse problema o resto da minha vida. Por causa de uma atitude impensada que eu fiz. Prejudiquei muita gente. Aí você sabe, ele se conserta. A Bíblia Sagrada diz que a Sara engravida. Lembram disso? Diz que o Isaac cresce e é desmamado. Estão lembrados dessa história? Só que naquele tempo não é igual agora não, que os meninos largam de mamar com 18 meses, 2 anos. Naquela época os meninos paravam de mamar lá pelos 7. Alguém é desse tempo ainda aí? Que os meninos mamavam até tarde? Quem é desse tempo aí? Tem uns 2 aí. Diz que no dia que o menino não quis mais mamar, o Abraão fez uma festa. Ah, agora meu filho entrou numa outra fase da vida. Aí diz a Bíblia que o Ismael fazia o quê? Perseguia o Isaac. Você já parou para pensar? O filho da promessa sofrendo, porque o pai, um dia na vida, não deu crédito à palavra. Aí vem a mulher. Ah, você vai ter que fazer alguma coisa. Joga fora esse filho, manda ele embora. E o Abraão pensa, mas meu Deus, eu vou ter que jogar um filho fora. E aí ele vai perguntar para Deus, o que Deus diz para ele? É isso aí mesmo. Tá bem aí o que você vai fazer. Igual vocês dizem aí, né? Tá bem aí o que vocês vão fazer. Vai despedir o filho. Você deixa que eu vou cuidar dele. Mas a tua promessa de descendência abençoada será cumprida em Isaac. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Existe uma promessa de que a nossa semente vai prosperar. Mas nós temos que estar na presença, igreja. Temos que estar na presença. Levando a Deus muito a sério. Ai, pastor, de vez em quando tem que dar umas escapadinhas, né? Escapadinha para onde, ô infeliz? Me perdoe a palavra, mas tu é infeliz, porque querendo dar escapadinha, é que não está feliz. Fica na presença. Faz as coisas direitinho. Deus que está dirigindo? Tá, então fica sossegado. Eu comentei no outro culto aqui. Gente, Jesus ficou 29 anos e tanto só aguardando a hora. E em 3 anos e pouquinho ele fez toda a obra que era para ser feita. Ah, mas eu só vou desfrutar 3 anos? Não importa, irmão. O importante é que você esteja no caminho da palavra, que você esteja obedecendo, servindo. Porque a grande recompensa está aqui. Todos nós acreditamos naquela palavra que um dia vai ser declarada para nós. Bem está você, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Eu estou esperando esse dia. Alguém está também? Alguém está esperando esse dia? Que nós vamos ouvir isso? Ralamos, lutamos pra caramba nessa vida aqui. Demos o sangue. Lutamos para ser pessoas corretas, decentes, né? Pessoas em conformidade com a palavra. Perdemos muita coisa, perdemos, né? Porque diz que o mundo é dos espertos, né? A gente paga de otário, de trouxa, para não ser esperto. Mas lá na eternidade, nós vamos ser colocados sobre o muito. Enquanto tem gente que vai cair no abismo sem fim, os justos de Deus vão ser recompensados. Então guarda isso no seu coração. Deus quer cumprir isso na sua vida. Glória a Deus. Tem coisa boa para você viver aqui em vida, tá? Não fique pensando que você vai passar pela vida aí mendigando. Não é isso não. Mas o mais importante vem depois. Glória a Deus. E que Deus fale mais ao nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu preciso que você coloque a sua esperança em Deus.
Certa vez o Paulo falou uma coisa para o Timóteo, para que ele pregasse para os irmãos da igreja que tinham um pouquinho mais de condição financeira. Põe na tela para mim o 1 Timóteo 6, por favor. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Altivo é aquela pessoa, sabe, que olha para os outros de cima para baixo assim? Nem ponham a esperança aonde? Aonde? Na incerteza das riquezas. Mas a esperança tem que estar em quem? Em Deus, que faz o quê? Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos ou desfrutarmos. Aí ele vai dizer no 18, que façam o quê? O bem, façam o que é certo. Enriqueçam aonde? Repartam de boa mente. Não pode ser pão duro, avarento. Reparta de boa mente e sejam o quê? Comunicáveis, acessíveis. Gente que não tem o coração fechado. Essa é a palavra de Deus. Versículo 19. E que entesourem para si mesmos o quê? Um bom fundamento para o quê? Para que possam o quê, filhos? Para que possam o quê, filhos? Alcançar o quê? A vida eterna. Esse é o objetivo. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos abrir o coração para Deus. O povo de Deus está reunido aqui. O povo de Deus está reunido aqui para uma consagração, para um momento de dedicação, para um momento de dedicação e de consagração. O servo do Senhor chamado Abraão, ele foi ouvir a grande mensagem que responde até os dias de hoje para nós. E é isso que nós queremos. Estar em pleno contato com a palavra que responde às nossas dúvidas, às nossas questões, os nossos anseios. É essa palavra que eu quero. É a palavra que vem e mexe lá dentro do meu ser, me confronta, me coloca para pensar, para refletir, me coloca para julgar as minhas atitudes, me coloca para fazer a diferença. E é isso que eu quero, meu amado Senhor. Ajude essa pessoa, meu Pai, a voltar para a Tua presença. Não é que ela desviou, não é isso. Mas ela precisa voltar para aquele lugar da comunhão, aquele lugar da entrega, aquele lugar da consagração, aonde o Senhor fala com eles e eles estão prontos para ouvir. Lugar esse, meu Deus, aonde o nosso coração se quebranta, aonde nós reconhecemos, como eu comentei na mensagem sobre o profeta Isaías, que ele disse: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou contemplando a glória de Deus. E o Senhor dia a dia tem mostrado para nós essa glória, dia a dia o Senhor nos tem apresentado essa glória. E eu quero estar neste dia, Senhor, tomando decisões acertadas. Eu quero nesse dia tomar as decisões como Abraão tomou, como Isaías tomou. Homens que se renderam diante da mensagem. E esse povo dos dias do profeta Zacarias, eles tinham a oportunidade de se render também. E é o que nós queremos fazer. Porque desejamos que as nossas sementes prosperem, e que elas prosperem, meu Pai, para aquilo que é proveitoso,
Não queremos sementes prosperando para o mal, como aconteceu com Abraão e com Agar. Não queremos semente prosperando para nos fazer perecer, mas pelo contrário, sementes que trarão para a nossa vida um júbilo, um prazer, uma dedicação ao Senhor. E eu estou aqui para dizer que eu quero confiar em Ti. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro. Oh, aleluia! Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está. Cante, cante. Oh, meu Deus. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está. Levante as suas mãos e receba. E mesmo que pareça, mesmo que até
Eu sei que o tempo esperamos em Ti. E eu te peço, Pai, nesse dia, coloca a segurança dentro do nosso coração nesse instante. Porque para muitos aqui, Deus, chegará um dia de decisões, aonde eles terão que escolher ou ficar na Tua presença ou fazer aquilo que está dentro de si. Esaú tinha a oportunidade de ficar na presença, mas escolheu uma refeição simples, uma refeição boba, um prato de lentilhas. E tanta besteira, meu Deus, se apresenta para nós, para que nós venhamos a pecar. Mas nós estamos aqui diante de Ti de mãos erguidas para que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a sermos leais à nossa família. Ajude-nos, meu Deus, a sermos leais às pessoas que estão conosco. Ajude o marido a ser leal à esposa, a esposa a ser leal ao marido. Ajude os filhos, meu Deus, a serem solidários, meu Pai, com os seus pais. Deus, é necessário nesse dia que nós tomemos uma decisão. E aqui nós estamos. Nos ajude, meu Deus, a sermos leais à nossa igreja. Essa porta que se abriu por Ti, ó Deus, para que nós ouvíssemos a palavra e andássemos contigo através da igreja. Ajude-nos a zelarmos por essa casa de oração, orando por ela todos os dias, meu Deus, convidando as pessoas para virem até o culto, patrocinando, meu Deus, a obra do Senhor. Coloca na nossa vida, meu Deus, zelo pela Tua casa, zelo, meu Deus, pela Tua casa. E se alguém aqui, meu Pai, tem um chamado dentro de si, que o Senhor desperte eles para executarem esse chamado. Nós temos tantas coisas para fazermos, ó Deus, em prol do reino. E que o Senhor, meu Deus, nos encaixe, nos insira, nos coloque, meu Deus, para fazermos a diferença. Ah, Pai, eu oro por todos que estão aqui, porque nós seremos, meu Deus, a igreja que lhe agrada e que lhe dá prazer. E o Teu Espírito Santo terá liberdade de nos dirigir. É isso que eu creio, é isso que eu acredito, é isso que eu espero do Senhor, em nome de Jesus. E você diga: muito obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Lindo, santo, maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar. Pessoal de casa, você vai ficar aí com a nossa agenda de pastores. Mas antes da gente colocar a agenda aí, eu vou pedir para eles colocarem para você aí o QR Code dos dízimos e das ofertas. E talvez você esteja em casa aí e você sinta o desejo de se tornar um patrocinador da obra de Deus para ajudar o missionário a levar a mensagem por todo o mundo. Eles vão colocar aí para você o WhatsApp aqui da sede de São Luís, que é o DDD 98 989 13 6269. Se você sente o desejo de ser um patrocinador, você manda uma mensagem, diga aí, ó, eu quero ser um patrocinador. O nosso pastor de plantão vai pegar o seu nome, os seus dados e vai inscrever você, tá bom? No mais, você vai ficar aí com a nossa agenda e eu vejo você no próximo culto. Deus te abençoe. Tudo bem, meus amigos? Acabamos de acompanhar o nosso culto de quarta-feira da família. Você participou aí de uma reunião toda especial. Tenho certeza que você foi abençoado por essa mensagem, por essa oração. E agora nós já estamos aqui para preparar o nosso coração para a grande sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia de quebrar as correntes, de desfazer as obras do diabo e de colocar o inimigo para correr, tá certo? Eu vou deixar você aqui com a companhia dos nossos pastores que vão anunciar aí o endereço das suas igrejas e daqui a pouquinho eu volto para falar aqui da sede.
Olá, amigos! Sexta-feira de libertação, sexta-feira do poder de Deus. Aqui no bairro São Cristóvão, nós oramos muito forte. Nós quebramos as cadeias do mal. De repente, você está tendo dificuldades na tua vida. A tua vida espiritual vai de mal a pior. E isso reflete na vida física. Aí você tem audição de vozes, você vai ver, não é ninguém. Você vê vultos e não há ninguém na casa. Você está sozinho. Há uma força espiritual do mal tentando consumir a tua vida, mas eu quero e eu posso te ajudar através da palavra de Deus. Eu vou estar orando com você e a tua vida vai mudar com certeza, porque o nosso Deus é o Deus de promessa, tá? E Deus é com todo aquele cujo propósito é firme. Em nome de Jesus, Avenida Guajajaras, número 2, bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Até lá. Sexta-feira de milagres, de poder. Você que mora no bairro do Anjo da Guarda é o convidado especial. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer se libertar de um vício, de uma opressão? Você sente que tem uma coisa ruim sobre a sua vida? Sexta-feira é o dia de receber a sua vitória. Ali na Avenida Moçambique, número 7, no bairro do Anjo da Guarda. Meu amigo, guarda esse endereço. Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda. Estamos ali 9 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. São 3 horários, 3 oportunidades para você ter um encontro com Deus e ter uma vida transformada em nome de Jesus. Olá, meus amigos, você que está me assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial para você nessa sexta-feira. Ali na Igreja da Graça da Coab, estamos fazendo uma oração forte, ajudando as pessoas através do poder de Deus. A palavra de Deus está se abrindo e você entendendo o caminho de você viver a liberdade. Me procure nesse endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40. 9 da manhã, às 15 também, às 19 horas, eu estou ali para te ajudar através do poder de Deus. Sexta-feira de libertação, aquele dia onde oramos forte para expulsar e eliminar todas as obras do inferno. Você que tem passado momentos bem difíceis, pastor, eu tenho sido vítima de obras de bruxaria, macumbaria, tenho passado por momentos de aflição, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, uma melancolia me dominando. Eu quero abençoar você através da oração, da palavra que liberta. Você que quer uma mudança, esteja comigo, grave bem meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. 3 horários especiais, às 9, às 3 da tarde, como também às 7 horas da noite. Esteja comigo, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amigos, sexta-feira, aquele dia da oração forte. Eu quero atender todos vocês ali na Avenida Thales Neto, número 9, no bairro do João de Deus. Você que está sofrendo, você que entrou no estado depressivo. Pastor, eu não sei, toda hora me sobe algo assim que trava a garganta. Algumas pessoas dizem que é ansiedade, eu não consigo me libertar disso. Quero convidar você a estar comigo. Estarei ali atendendo os irmãos às 19 horas, fazendo aquela oração forte, repreendendo o mal, combatendo o bom combate da fé, e eu tenho a certeza que o poder de Deus vai operar e o poder de Deus vai quebrar toda maldição sobre a sua vida. Talvez você está aí preso na depressão ou preso nas drogas. Pastor, eu acho que fizeram um feitiço para mim. Esteja comigo. Eu tenho a certeza que o poder de Deus vai operar. Você vai ser livre desse mal, desta doença, dessa enfermidade, em o nome de Jesus, tá bom? Avenida Thales Neto, número 9, no bairro do João de Deus. Eu vou atender você, vou orar por você e você vai tomar posse da bênção em nome de Jesus. É isso mesmo, nessa sexta-feira estamos ali localizados na Igreja da Graça do Coatraque. Olha, orando forte, desfazendo todas as obras do diabo, a macumba, a inveja, a bruxaria, mandando as enfermidades embora, tudo isso em nome de Jesus. Os nossos horários são 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Anote o endereço, na Avenida Contorno Norte-Sul, no Coatraque Primavera, é o teu ponto de encontro com a bênção, em nome
de Jesus. Sexta-feira forte de libertação e cura, quebrando todas as correntes do mal, é aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro do Paranã. É isso mesmo. Anote aí o meu endereço, Avenida 1, número 27. Fica entre o Paranã 3 e o bairro Manaíra, ao lado aqui da Casa de Rações JVS. E eu estarei ali em 2 horários especiais, às 15 horas e também às 19 horas. É verdadeiramente desfazendo a obra do diabo, ajudando as pessoas que sofrem. E você é o meu convidado especial, eu te aguardo aqui, em nome de Cristo. Sexta-feira é a sexta-feira forte, a sexta-feira de cura, de libertação na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo é o nosso convidado totalmente especial a estar conosco na sexta-feira, em 3 horários, 9 da manhã, às 16 horas e às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado totalmente especial. A Bíblia deixa bem claro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre das drogas, da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, da amargura da alma? Vem estar conosco. Avenida Tibiri, número 4, 416, no São Raimundo. Eu espero por você, eu, Pastor Diego, e toda a equipe de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Sexta-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós fazemos aquela oração forte para Deus libertar as pessoas. Na sexta-feira, nós fazemos o que Jesus disse. Jesus disse: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E na sexta-feira, nós fazemos a oração da fé para tirar da vida das pessoas tudo aquilo que é de ruim. Oramos para expulsar os demônios, para expulsar as doenças, as enfermidades. Aqui na Igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões abençoadas na sexta-feira. 9 horas da manhã, às 15 horas, às 3 da tarde, e também às 19 horas. Todas as reuniões eu faço aquela oração forte para Deus abençoar a vida das pessoas. Nosso endereço aqui é na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, aqui na Cidade Operária. Se você está precisando de ajuda, eu estou ali toda sexta-feira para te atender em nome de Jesus e ajudar você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os nossos pastores aí. Aqui na sede estadual eu atendo você na sexta-feira às 9 da manhã, às 3 da tarde, como também 7 horas da noite. É muito especial a obra que o nosso Deus opera. Ele faz maravilhas, ele realiza milagres e nós acreditamos que ele continua sendo o mesmo, tá bom? Esteja conosco nessa sexta-feira, você tomou nota dos endereços aí, procure um desses servos de Deus, porque eles vão com certeza abençoar a sua vida, tá bom? Fica na paz, fica na graça, Deus te abençoe.